O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34 ao 44. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Lá estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Vós mesmos, dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços de pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de os despedir, subiu a montanha para orar. Hoje contemplamos como Jesus, depois de se despedir dos apóstolos e das pessoas, retira-se sozinho a rezar. Toda a sua vida é um diálogo constante com o Pai e, não obstante, vai-se à montanha a rezar. E nós? Como rezamos? Frequentemente levamos um ritmo de vida atarefado que termina sendo um obstáculo para o cultivo da vida espiritual e não damos-nos conta que é tão necessário alimentar a alma quanto alimentar o corpo. O problema é que lugar pouco relevante em nossa ordem de prioridades. Nessa circunstância, é muito difícil rezar de verdade. Não podemos dizer que se tenha um espírito de oração quando somente imploramos ajuda nos momentos difíceis. Achar tempo e espaço para a oração pede o requisito prévio, o desejo de encontro com Deus, com a consciência clara de que nada nem ninguém o pode substituir. Se não há sede de comunicação com Deus, facilmente transformaremos a oração num monólogo, porque a utilizamos para tentar solucionar os problemas que nos incomodam. Também é fácil que nos momentos de oração nos distraiamos, porque nosso coração e nossa mente estão invadidos constantemente por pensamentos e sentimentos de todo tipo. A oração, se não um simples e sublime encontro com amor e relação com Deus.
comunicação silenciosa do eu necessitado com o você rico e transcendente. O prazer da oração é se saber criatura amada do Criador. Oração e vida cristã vão unidas, são inseparáveis. Nesse sentido, Orígenes diz que reza sem parar aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Somente assim podemos considerar realizável o princípio de rezar sem parar. Sim, é necessário rezar sem parar, porque as obras que realizamos são fruto da contemplação e, feitas para sua glória, devemos agir sempre desde o diálogo contínuo que Jesus oferece-nos. No sossego do espírito, a partir dessa certa passividade contemplativa, veremos que a oração é o respirar do amor. Se não respiramos, morremos. Se não rezarmos, expiramos espiritualmente. Que possamos assim orar, vigiar, buscar essa intimidade com Deus, estar na presença de Deus, ouvir a voz desse Deus maravilhoso que nos ensina, que nos orienta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.